Alô galera, aqui do canal Chess Combat. A gente vai começar agora com uma série de vídeos da abertura Peão do Rei em E4, que é o favorito do Bob Fischer, que foi considerado um dos melhores enxadristas de todos os tempos, né? Então ele tinha muito apreço por essa abertura em E4, e a gente vai estar fazendo uma playlist, lembrando que essa abertura ela é muito usada nos campeonatos de xadrez de todas as categorias. É uma das jogadas mais fortes dentro das aberturas, porque as brancas já começam dominando de imediato o centro do tabuleiro, né? E a ideia aqui é nós analisarmos o sistema posicional da abertura, tanto das brancas quanto das negras, até a conexão das torres. Então, eu te convido a estar me acompanhando nesses vídeos. É o nosso primeiro vídeo, que a gente está começando essa playlist do peão de E4 do rei. Mas a ideia toda por trás disso não é a questão do peão E4, mas sim da defesa siciliana em C5, do peão do bispo da dama, como seguir com as negras para ter um equilíbrio posicional sem sofrer os ataques de E4, né, que ele traz as ideias por trás dessa abertura. Então a defesa siciliana nós vamos analisar ela. Vocês vão ter que ter muita atenção e calma, porque as análises posicional precisa ser verificada cada peça, cada posição antes de movê-las, para que você não venha sofrer ataques ferozes que vão te levar à derrota no jogo. Às vezes a pessoa com muita impaciência acaba movendo a peça errada, não analisa o sistema posicional, né, e a sequência, a combinação das peças, para se chegar pelo menos a um equilíbrio, né, das negras contra as brancas. É lógico que tem peão D5, a resposta das brancas, das negras, né, cavalo C6, então tem o peão de E5 também. Então cada uma delas vai trazer uma abertura e uma defesa. A defesa escandinava, mas aqui nós vamos focar agora, vai ser a defesa siciliana com C5. Então nós vamos começar aqui, ó, com o peão em E4, tá? Que é o mais jogado, e as negras respondem com o peão, né, em C5. Então aqui está a defesa siciliana. Agora você pode perguntar, mesmo que você seja um jogador às vezes avançado, mas tem detalhes que você deixa passar. Então a gente vai estar analisando. Então aqui nessa questão, a ideia das brancas é dominar o centro e posteriormente, quem sabe, avançar peão D4 para manter a pressão do centro. Então as negras precisam evitar isso. As negras precisam tomar uma atitude imediatamente, né, para que isso não venha acontecer, que as brancas não venham a avançar os seus peões e também as suas peças, né. As brancas vão responder com cavalo F3, é o mais jogado. Tem outra jogada? Tem cavalo C6, C3, quer dizer, tem C3, peão C3, tem D3, né? Tem cavalo E2, que leva para outros tipos de linha, né, dessa variante. Mas a mais jogada é cavalo F3, pelo simples motivo de que reforça o ataque ao centro e domínio, né? Olha aí, ó. Então fica dando apoio para o peão. Geralmente pode sair com o bispo, já promovendo ataques para o rei, possíveis ataques. Então aqui a gente vai estar sempre analisando tudo isso. Nessa questão aqui,
Pode-se seguir com o cavalo? Em C6 pode, né? Ele vai ter esse reforço aqui no centro. Pode seguir E6? Pode, já pensando em liberar o bispo. Pode seguir cavalo F6? Não é boa essa jogada, porque vai te dar a oportunidade para as brancas de atacar o cavalo e ganhando tempo em cima dele, e já dominando cada vez mais o centro e já tendo um peão avançado. As negras vão ter que perder tempo, né? Vindo para G4, H5 ou até mesmo para D5, né? Mas ele vai ficar muito passivo, vai perder muito tempo e vai começar a sofrer ataque de tudo que é lado aqui. Então as brancas vão ter tempo de se desenvolver rápido, enquanto as negras estão perdendo tempo com o cavalo 2, 3, 4 movimentos com o cavalo. E também o cavalo pode ter que retornar para o posto de onde ele saiu, que seria G8. Então, nesse caso, uma das melhores jogadas, com certeza, é D6. Né? Traz a ideia de abrir linha para o bispo. A dama já também tem o seu reforço já, para seguir aqui, quem sabe promover um ataque no rei. Ela também pode ir para sua casa de segurança, que seria C7. O cavalo já está liberado para se desenvolver. Aqui pode fianquetar o bispo negro. Pode desenvolver o cavalo. Então as negras aqui vão manter um posicionamento bem mais reforçado, equilibrado. Então aqui, ó, peão D6. Peão D6 é o correto. Nesse caso aqui as brancas vão responder com D4. D4 traz a ideia de ainda manter a pressão no centro. As negras vão capturar e recapturar de cavalo. Você pode perguntar, mas não pode ser capturado de dama? Pode capturar de dama. Qual a diferença da dama para o cavalo? A gente vai ver agora. Se você captura de dama, a dama que se encontra agora em D4, vem de novo aquela ideia. As negras vão começar a desenvolver as peças delas com ataque. A tua dama agora vai ter que vir para E3, ou vai ter que retornar para D1, ou ela vai ter que vir para A4. Aqui é uma casa que ela fica muito perigosa para a dama, porque a dama é a peça principal, é onde ela vai sofrer muitos ataques. Porque se esses dois peões se movem e você descuidosamente deixa a dama em C3, esse bispo aqui escorado pelo cavalo que vai estar em C6 pode vir e dar um cheque na dama e no rei. E aqui você perde a tua dama, tu vai ter que dar a dama pelo bispo e o cavalo vem e retoma a dama, já atacando a casa de C2, pensando em dar um duplo no rei e na torre. Então você vai ter que tirar o rei ou avançar cavalo para defender o ataque do outro cavalo negro. Então é errado fazer dama, não é errado se você sabe o que está fazendo. Se você sabe que tu tem uma defesa, ela pode geralmente vir para E3, com a ideia de cavalo C3, bispo D2 e roque grande. Né? Aí depois você vai sair com o teu bispo branco de F1 para terminar o teu desenvolvimento. Então, os grandes mestres geralmente não vão tomar de dama, como falei. Não é uma regra. Toda regra tem exceção. Mas esse não é uma regra que você deve capturar de cavalo. Mas para você não sofrer ataques desnecessários em cima da dama, cavalo é mais correto. As negras desenvolvem o cavalo em F6. Você desenvolve o cavalo, as brancas desenvolvem o cavalo em C3.
E assim continua. Os desenvolvimentos de ambos os lados. Aqui, sempre você tem que desenvolver o peão de A7 para A6 para obstruir o salto do cavalo. Porque esses cavalos podem saltar para essa casa, que vai ser muito boa para eles, para promover um ataque, um duplo no rei, né? E se você sai de mau jeito com esses peões aqui, que estão no centro, ou esse peão aqui vai para A5, tu vai dar essa oportunidade para o cavalo saltar. O cavalo geralmente pensa em saltar para essa casa de B5, né? Ou esse pode vir para B5, dependendo da posição, para esse cavalo de C também pular para D5 e reforçar um ataque aqui, promover um ataque. Também pode sair o bispo, né? E assim você vai ter essa ala da dama debilitada, vai estar condenada essa ala, essas diagonais. Os cavalos vão estar muito fortes aqui nessa posição. As negras precisam fazer alguma coisa a respeito disso. Então, você respondendo com um peão em A6, você já evita dos cavalos saltar, né? E reforçado por esse peão, o teu cavalo pode vir para a casa de D7, né? Ou o bispo, para reforçar a diagonal. Geralmente o cavalo vem já pensando em dar reforço aqui no centro, porque esse peão tem que avançar para sair o bispo, ou em fianqueto aqui, ou ele vai sair para esta casa de E7. Então você tem que tomar muito cuidado nessa diagonal. Essa é a sequência mais correta. Então, as brancas vão desenvolver o seu bispo negro. As negras vêm com o peão em E5, atacando já o cavalo, como eu falei, né? Esse cavalo geralmente não volta para F3, né? Para que esse bispo não venha e crave esse cavalo aqui, nessa diagonal por causa da dama, pois a ideia aqui das brancas é rocar grande. Se rocar grande, ela vai ficar com dama e torre na mira desse bispo branco. Então, o que acontece? Esse cavalo, geralmente, ele vai saltar. Ele pode voltar para F3, que não é bom. Ele pode ir para B3, que é o mais forte lance. E ele também pode ir para E2. E2 fica passivo. Qual o motivo? E ainda obstrui a passagem do bispo branco, que daí teria que fianquetar. Então, dependendo do que você pensa em fazer, né, dos teus planos posicional e de ataque e defesa, o teu bispo pode aqui em fianqueto, nessa configuração, não ser tão bom. Então, qual a melhor jogada? A melhor jogada é B3. Esses são os lances da máquina, né? Se você estiver jogando com um grande mestre, essa aqui é as jogadas mais fortes, são mais utilizadas, porém, como falei, tem exceção. Pode ser que mude, depende do plano, né, do teu oponente, depende da resposta do teu oponente, para você também mudar a tua estratégia. Se você tem uma estratégia de avançar o cavalo, você tem que ter uma estratégia consistente para você pelo menos manter o equilíbrio ou ter uma vantagem decisiva, né? Então você não pode mover a peça dando condições do teu oponente te responder. Aqui nesse caso, as negras vão responder com bispo E6, né? Já pensando em atacar esse cavalo, né? Cuidando da diagonal, porque esse outro cavalo também pensa em saltar. Então aqui tem um reforço de um cavalo, peão toma, bispo retoma e a dama captura esse bispo. Aqui nesse caso as brancas ficariam melhor e ficariam com uma peça a mais, né? Então você tem que calcular tudo isso para acabar não cometendo esses erros, né? F3 para reforçar o centro,
Como disse, as brancas estão pensando em rocar grande. Cavalo sai. Como falei, as negras têm essa configuração sempre de conectar cavalo com cavalo. As negras geralmente não saem com cavalo aqui na defesa siciliana, não. Ela vem realmente para D7, né? E a dama aqui, uma casa muito boa para a dama ficar seria C7, porém agora não tem o peão na coluna C, então ela pode sofrer ataques. Agora nesse caso não é muito bom a dama ficar aqui, pois vai sofrer ataques, né? Então nesse caso aqui G4, ela já está expandindo e lançando os peões porque pensa em realmente fazer um ataque feroz aqui na ala do rei negro. Se o rei negro rocar pequeno, vai sofrer ataques aqui. A torre também está aqui na coluna livre, vai estar livre. O bispo pode vir para dar ataque na diagonal de D3 a H7. E aqui o bispo negro também pode reforçar os cavalos. Tem toda a condição de tirar a força desses outros cavalos da defesa do rei. Por isso aqui as negras já tem que ter uma atenção. A atenção é bem rigorosa nesse caso aqui, porque as brancas realmente agora enfatizam o que é o plano delas de rocar grande. Então, cavalo já vem para B6, defendido pela dama, é claro, porque se aqui o bispo troca, a dama vai retomar, né? Aí então está o plano das brancas, já que as negras nesse momento permitiram das brancas avançarem seus peões aqui nessa ala do rei. Agora as negras precisam fazer alguma coisa para se defender. Quantas vezes você já chegou nessa configuração, nessa posição e não sabia mais o que fazer? Então nesse caso, para não ficar o cavalo muito passivo, vindo aqui para D7, voltando para a casa de origem em G8, né? Que seria as únicas duas casas que ele teria para retornar sem sofrer nenhum ataque. Ele vem para a casa de H5, né? Se esse peão avançar dando um ataque a descoberto com a dama, você tem que, antes do peão mover, você já tem que mover esse peão para G6, deixando um retorno para o cavalo. Mas esse cavalo também pode saltar aqui para F4, porque se o bispo capturar o cavalo, você tem o peão que recaptura, mantendo o material por igual. Então o cavalo para H5 é mais interessante do que, como falei, retornar para a casa de origem dele e ficar um cavalo passivo, demorando mais chegar. Aqui ele está nesse canto, nessa coluna, sem muita ação. Vocês podem ver que ele tem aqui só 4 casas. Essa aqui não tem condição de ele pular. Essa aqui ele está sofrendo o ataque do peão. E essa aqui é a única casa que ele pode saltar. Porque se o peão agora de F3 avançar, as negras ganham um peão, né? Elas vão ganhar um peão. Pode vir cavalo sobre peão, bispo no cavalo e peão retoma bispo. Aí aqui ganharam um peão. Vai ficar um peão em fila, é lógico, né? Vai ficar o peão em fila, mas já começa a tirar a estrutura das brancas, né? Então, o que as brancas têm que fazer nesse caso aqui agora? É avançar o peão para H4 e reforçar o G5? Não. Aqui ele vai manter a sua ideia, continuar o seu desenvolvimento, botando dama em D2. Dama D2 traz a ideia de rocar grande, como eu falei. Posteriormente, depois vai desenvolver o bispo branco e também defende o bispo negro. E o bispo negro dá reforço para esse peão que está em G5, né? Aqui vai avançar peões. Aqui nesse caso, por exemplo, se avançar esse peão, já não tem aquela vantagem de peão, por conta que se o cavalo toma peão em F4,
peão retoma, bispo retoma. E aqui já fica realmente um equilíbrio material. Nesse caso aqui, tanto branca quanto negra, apesar de ter desenvolvido a ala do rei aqui, os peões, eles estão em equilíbrio de posição, né? Ainda falta desenvolver bispo, rocar, as brancas e as negras falta rocar e desenvolver o bispo para conectar as torres. Então aqui neste caso continua com bispo E7, roque grande das brancas, roque pequeno das negras. Aí vocês falam, tá, mas tu não falou que não podia desenvolver o roque branco, roque pequeno, por causa da ala do rei. Aqui vai ter que ter as negras têm que saber jogar. As negras precisam manter uma boa defesa. Para isso tem esses dois bispos, a torre, a dama, escorando todo o avanço desses peões. Se você não souber conduzir de negras a defesa que vai sofrer agora das brancas, o ataque que vai sofrer agora das brancas, certamente você vai tomar checkmate logo em breve. Então, nesse caso, as brancas, com aquela ideia que eu falei para vocês do início, de que ela iria usar as torres, as colunas, nesse caso começa torre G1. Torre G1 já ocupa essa coluna, pensando nos ataques posterior, bispo, cavalo, mesmo que retome, tem aqui defesa, né, para retomar, caso cavalo capture cavalo, bispo capture, aqui seria uma loucura, você já iria ficar em desvantagem material. Então esse bispo aqui, ele está passivo, esse bispo aqui está passivo, mas com ideia de defesa, né, futura. Então essas defesas vai surgir também através desses peões, porque esse cavalo aqui está sem defesa, então ele vai ser atacado logo em breve e ele precisa de casas de fuga. E ele não tem, ele está com uma casa de fuga só aqui, que deixa as negras em desvantagem de um peão. Isso que tem que ser analisado quando tu está jogando a partida, não movimentar as peças sem tu pensar se ela tem retorno, né? Principalmente o cavalo, sempre a gente prende os cavalos, né? Tu faz um lance de cavalo e depois tu não analisou se ele tinha um retorno de defesa. Não é só ataque. Um bom ataque baseia-se na boa defesa também, porque não adianta você, por exemplo, desconectar uma torre sem saber se tem como reconectar essas torres de novo, tanto em linha quanto em colunas. E você quantas vezes se deparou quando você numa situação que você desconectou tua torre e foi obstruído o retorno dela por uma peça, um bispo, um cavalo ou um peão, e não teve mais como tu voltar tua torre e reconectar. E então assim você sofreu ataque nessa torre e acabou perdendo ela, e consecutivamente perdeu também o jogo. Então as negras precisam começar a tomar uma atitude, traz a torre também para o jogo, porque ela tem aqui uma coluna aberta, isso a favor dela. Esse rei aqui pode sofrer ataque, né? Essas peças podem sofrer ataque, porque na mesma hora que tu está sofrendo um ataque na ala do rei, né? Aqui nessa ala do rei, tu também tem que promover ataques na ala do rei. Então a negra também tem que responder de igual para igual, porque senão você vai ver teu oponente te atacar à vontade, preparar suas peças para ataque, e você não vai fazer nada, você só vai ver ele passear dentro de campo, vai ver ele passeando dentro do tabuleiro. E é uma guerra, é uma peleja que você tem que manter o controle, né? Você não pode perder o controle disso. Aqui nesse caso, o rei branco, como está aqui na mira da torre, ele já vai para B1, né? As negras respondem, como eu falei para vocês, em G6 com peão. Qual a ideia? A ideia agora é voltar a cavalo, né? O cavalo voltando depois com esse bispo que está em E6, ele pode tanto vir para essa casa futuramente, se tirar esses peões, se capturar esses peões central, ele tem condições de vir para o centro, ou ele também tem a ideia de vir, nesse caso aqui, ele retorna para G7,
ele pode saltar para E8, ele pode vir para C7, mas a ideia principal dele seria visar a casa D6. Ele vem para D6 e aqui ele fica bem colocado, né? Tanto para ataque quanto para defesa. E assim sucessivamente. Aqui as negras ainda mantêm uma posição de igual. Aqui agora, qual a ideia das brancas? É trazer a dama para ocupar essa coluna, mas ganhando tempo sobre o quê? Sobre o cavalo. Olha lá. A ideia das brancas não é em si em capturar esse cavalo, que está com uma defesa, só um defensor, mas sim de colocar a dama numa posição melhor de ataque na ala do rei, porque as brancas querem, elas estão vendo o rei numa possibilidade de tomar cheque e checkmate. As negras não podem fazer jogadas débil. Se fizer alguma jogada débil aqui, alguma jogada imprecisa, vai sofrer um ataque que vai punir as negras por isso. Por isso, então, as negras continuam levando o cavalo para C4. Sempre ativo. Sempre o cavalo em posição de ataque. Nesse caso aqui, esse bispo ainda não se movimentou, e ele não perdeu nenhum tempo nesse bispo. Esse cavalo já se movimentou 3 vezes. Então, nesse caso, veja bem uma coisa que eu vou falar aqui. Nesse caso, como o cavalo ele movimentou 3 vezes, vamos contar? Olha só. Ele estava em B8, ele saltou para D7. De D7, ele saltou para B6. De B6, ele saltou para C4. Quanto tempo ele perdeu? 1, 2, 3 tempos. Esse bispo não perdeu nenhum tempo. Ele está sendo defendido, esse cavalo, pelo bispo que está em E6 e também pela torre que está em C8. Então, se tu retoma, ele pode vir de bispo, já dando aquela ideia de o cavalo poder saltar para cá e com mais velocidade dominar esse centro. Ele também pode vir de torre, né? Ele pode vir de torre, mas a torre com certeza por vir aqui para a casa de C4 vai sofrer ataques. As brancas podem querer tirar a qualidade das negras. Não quer dizer que as negras vão perder, porém fica com a qualidade a menos, não vai ter o par de torres. Então, nesse caso aqui, como o teu oponente ele gastou 3 tempos para trazer o cavalo para C4 e tu ainda não perdeu nenhum tempo com o bispo, é interessante trocar o bispo por esse cavalo. Nesse caso aqui, né, não é errado você fazer isso, porque o teu oponente perdeu 3 tempos e tu usou um tempo só. Então você, nesse caso, nesse caso que você gastou um tempo, um movimento, o teu oponente vai gastar com um movimento para recapturar o bispo 4 movimentos. Então 4 menos 1, 3. Quer dizer que você está com 3 tempos a mais que o teu oponente. Não sei se você já sabia disso. Assistindo aos vídeos, você deixa os seus comentários, né, aqui no nosso canal. E também as suas opiniões, né, para melhorar o nosso canal, né, e já agradecendo aí a todos. Então, continuando aqui, você precisa analisar isso. Mas eu não quero perder meu par de bispo. Bom, se tu não atacasse esse cavalo, vamos voltar aqui de novo, vamos analisar. Esse cavalo tem uma outra ideia, capturar o bispo negro. Porque esse bispo negro das brancas, ele está muito forte nessa diagonal e ele tem uma ideia por trás de todo esse posicionamento aqui. Todo esse posicionamento aqui pode ser aberto futuramente para que ele auxilie esse peão de H2 que vai para H4, a torre, a dama e o bispo branco. Todos eles vão ser usados para atacar. Porém, esse bispo, por estar aqui numa casa passiva,
Não é errado, então você vai capturar, recaptura as negras, as brancas tiram o cavalo, já pensando naquele movimento que eu anteriormente tinha falado. Ela tem a ideia de vir com o cavalo e promover ataques. Olha aí. Ele vai ficar muito forte esse cavalo aqui. Se ele fica nessa casa aqui de B6, a ideia dele é retornar para a casa de D5. Porque em D5, ele conseguindo se alojar em D5, e esse bispo sendo eliminado, ele vai ficar com 8 casas de defesa, e 4 de defesa e 4 de ataque. Olha aí. Vai ficar muito forte, né? Porque o par de bispos aqui das brancas já foi. Então tem só o bispo negro. Como o bispo branco estava aqui sem ter desenvolvimento, ele fez esse trabalho, ele atuou de forma correta, tirando o tempo do seu oponente. As negras correspondem com um bispo em E6, retornando o seu bispo, já exatamente para não perder o par de bispo, porque agora elas precisam de ação, e ação rápida. O cavalo dela está lento, o cavalo deles seria ótimo, seria um sonho para as negras aqui nesse caso, trocar esse cavalo por um bispo ou até por um cavalo, por um dos cavalos. Porque esse cavalo ele está preso na coluna H, não pode saltar para essas casas porque aqui nesse caso ele ainda troca peça por peça, porém deixa peão em fila, né? Então vai ter que retornar cavalo, vai perder tempo. Isso que você tem que analisar. Nesse caso, esse cavalo, ele realmente não está no jogo. Ele está perdido, esperando uma oportunidade para retornar ao jogo. Para retornar, ele vai perder uns 2, 3 lances. Já os bispos, eles da casa que eles estão, eles já estão atacando muitas casas. Todas essas casas aqui, ó, eles estão atuando. Então, isso que você tem que analisar. Esse bispo branco pode futuramente reforçar um ataque da dama negra e da torre negra. Então tudo isso tem que ser verificado. Quando você está jogando, não é somente mover as peças, jogando peça para um lado e outro sem saber o que tu está fazendo, e sim de analisar com tranquilidade na mente. Você é jogador de blitz, você é jogador de bullet. A bullet já é uma categoria que você joga depois que tu tem uma larga experiência, né? Você já sabe exatamente a coordenação das peças e o porquê disso e daquilo. Agora, para você que está começando, para você que já também é um jogador experiente, avançado, mas que comete alguns erros ali, né? Durante o jogo, durante uma partida, você precisa ter um estudo de análise posicional, tanto na abertura, tanto no meio jogo, quanto no final. Procurar saber o porquê que o cavalo está saltando para tal casa e não para outra casa. Tu tem que ter essas respostas. Se você quiser ser um jogador, um bom jogador de clube, um jogador profissional, quem sabe seguir a tua carreira aí de enxadrista, tu precisa primeiramente saber ter paciência de analisar a posição, né, desde a abertura. Se tu vai sair com peão em E4, se tu vai sair com peão em D4, se tu vai sair com peão em D3, se tu vai sair com cavalo em C3 ou cavalo em F3, enfim, qual abertura tu escolher de branca ou qual defesa escolher de negra, você precisa analisar toda a posição desde o início ao fim e entrar no jogo sem se distrair com nada, porque você não pode perder os teus planos. Os teus planos têm que estar claro e bem alicerçado em você, para não perder. Nesse caso aqui, ó, como falei, o cavalo das brancas ocupa a casa, mas com a ideia de ganhar tempo num ataque sobre a torre. Lógico que a torre vai se defender. A torre vai se defender e o cavalo, assim, consegue o que ele almejava, que é, quem sabe, futuramente essa casa de D5.
Por enquanto, tendo a defesa do bispo, que também está defendido pela dama, então aqui a gente tem 2 defensores contra um atacante, né? Nesse caso, a dama vai para D2, mudando a estratégia dela. A estratégia que você tem pode ser alterada num jogo? Sim, ela pode ser alterada. Dependendo do que está se dando no jogo, você vai alterar a tua estratégia. Pode ser que você pensou que a dama, nesse caso em F2, seria melhor, mas se aqui tu vê que vai promover um outro ataque e tu precisa da dama ser deslocada para outra casa, outra coluna, outra diagonal, né, ou outra linha, você precisa então mudar a tua estratégia. Mas no mudar a estratégia, tu não pode deixar a defesa das tuas peças, nunca deixar tuas peças sem defender. Nesse caso aqui, as brancas têm um peão sem defesa, né? O restante das peças tudo estão conectados, mas esse peão aqui ele não está sofrendo nenhum ataque. No momento ele tá em espera, é um peão que está em espera na linha 3, porque a ideia é avançar esse peão e abrir linhas, mas ele no momento não vai ser usado, então ele está em espera. A dama aqui tem uma ideia. Por que a dama veio? Porque a ideia das brancas é vir com o cavalo em D5. Como eu falei, caso o bispo tome, a dama vai retomar o bispo para não tirar essa cadeia de peões aqui. Porque a ideia das brancas, é avançar e destruir essa defesa que está forte das pretas, para poder encontrar um caminho aqui para a dama e o bispo avançar nessa diagonal e nessa coluna e atacar o rei. Aqui nesse caso as negras, elas têm muitas opções de defesa. Então, torre vem e ataca cavalo, mas também defende essa linha aqui de peão, essa linha, né? Cavalo pode saltar para atacar a torre, pode saltar, atacar a torre. As negras estão sabedoras disso, então o cavalo vem, como falei para vocês, né? Ele salta aqui e aqui ele está realmente no seu auge. Aqui ele está num ataque furioso, né? E dominante. Aqui ele tem defesa tanto de peão, tanto de dama, quanto também de torre. O bispo retoma ele, porque sabe que ele realmente aqui está muito forte. Nesse caso, o que acontece? Você pode ir de peão? Pode ir de peão. É errado ir de peão? Não, não é. É errado ir de torre, de dama? Não é errado ir de dama. Aqui ainda está em equilíbrio, tanto branca quanto negra. Então, qual o certo? Vou de peão, vou de dama. Como falei, a cadeia de peões, a estrutura desses peões aqui na ala do rei, ela é forte e pode se tornar mais forte ainda, com ideia de H4, ideias de F4, atacando essa ala do rei. Então, nesse caso aqui, a dama é mais interessante, né? Buscando a dama, esse bispo retomando, aqui mantém ainda o equilíbrio tanto para branca quanto para negras. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que a gente está mantendo a força de ambos os lados, tanto de ataque quanto defesa. A iniciativa está com as brancas nesse caso, mas as negras estão defendendo muito bem na defesa siciliana e estão se saindo muito bem. Aqui as brancas não têm vitória sobre as negras, elas vão manter o equilíbrio correto até o final do jogo. É só saber conduzir, mas para te saber conduzir o jogo, você precisa o quê? Análise. Você estuda e às vezes não tem resultado. Para ter um resultado eficaz, rápido, você precisa compreender o sistema posicional. O sistema posicional, ele te abre o entendimento do jogo, a visão do jogo, né? Então, nesse caso aqui, a dama C8 é bom, a dama negra vai para C8. Qual é a ideia? Dar suporte para a torre, atacar o peão de C2.
As brancas pode responder com C3, já tirando essa ideia, né? Mantendo aqui o rei bem colocado, já deixa também uma casa de fuga para o rei, caso precise, né? Então, aqui o cavalo ainda está ameaçando um salto para A5, e a dama em H3, ela tem ideia de vir para H3, já para colocar a dama num posto de ataque melhor. Então aqui, a dama que está passiva, só defendendo a torre, auxiliando a torre. Nesse caso V, como eu falei para vocês, o peão está aqui, ó, um peão que está sem defesa. Então o foco das negras é ver as debilidades das brancas. Logicamente, as brancas vão defender isso. Então, a dama vem para H3, aí, tocando esse peão, e esse outro peão de H2, que estão sem defesa. 2 peões sem defesa. Né? Aqui, o cavalo ganha tempo em cima da torre. Como eu falei, ele pensava em saltar ali, e ele salta para A5, ataca a torre volta para C7, né? Aqui nesse caso, a gente tem alguns detalhes. Ó. Como falei, peão de H2, peão de F3, eles estão sem defesa. Esse peão que está em B7, ele também tem uma defesa só, porém tem 2 atacantes. Olha lá. Então é isso que tem que calcular. O xadrez, ele é cálculo, ele é análise, ele tem cálculo e análise. Nesse caso aqui, nós temos 2 atacantes contra uma defesa. Se a dama toma em H2, pode retomar de cavalo. Pode retomar de cavalo, porque se torre pega cavalo, dama recupera a torre lá em B7, ganhando assim a qualidade. Mas a dama negra, ela tem outra ideia. A ideia dela não é capturar H2, ela quer pegar F3. Qual o motivo? F3, ela já automaticamente ataca também o bispo negro, que agora está sem defesa, pois a dama veio capturar o bispo. Mas daí você pode dizer, mas tinha falado que com a dama era melhor. Sim, ela pode retornar para defender, pode manter o ataque e defesa, porque o bispo pode sair. Ele pode vir para C1, ele pode atacar a torre em B6 e também pode torre vir para E1 e defender o bispo do ataque da dama. Vamos ver como é que segue. A torre de D vai para F1. Olha aí. Então, essa torre já veio com a ideia de defender esse peão, e esse peão bloqueia o ataque da dama. A dama não pode vir nele agora. Se ela vir nesse peão de H2 e capturar esse peão, como falei, tem lá a recuperação de peão, de material. Então você não precisa se preocupar. Né? O que tem que cuidar é não deixar que essa dama com outras peças avance e tenha êxito aqui em cima do rei branco. Nesse caso aqui, está tudo sólido, as negras também está sólida, então ainda mantém o equilíbrio aqui, mantém o equilíbrio posicional, com certeza. A dama E6 volta propondo a troca de dama. Né? A troca de dama. Aqui nesse caso as brancas têm que decidir se trocam a dama ou não.
nesse caso aqui, pode trocar a dama, o peão vai retomar, vai ficar 3 ilhas de peões. Ó. 1, 2, 3 ilhas de peões. Isso não é muito interessante, não é legal para chegar no final do jogo e acabar perdendo por causa do posicionamento da cadeia de peões que está desconectado, né? Vão sofrer ataques de tudo que é lado aqui, geralmente de torre, no final bispo, cavalo. Você não vai ter como conseguir defender 3 cadeias de peões. Mas as negras aqui podem manter o equilíbrio com isso, né? Então vamos ver o que se dá aqui, ó. Se pegar a dama, retoma de peão, e é aquilo que eu disse, ó, fica 3 ilhas de peões. Então, nesse caso aqui, as torres que estão aqui desconectadas, que estão conectadas, elas podem ter uma ideia de dobrar ela na coluna, já aproveitando essas ideias, porque aqui nós temos 2 colunas abertas para as brancas, né? E aqui, essa aqui está semi-aberta, a coluna D, essa aqui também está semi-aberta, mas futuramente aqui vão abrir essas colunas para as torres passar, tanto negra quanto a branca. Aqui B5 é interessante jogar. Qual o motivo? Já tira o ataque do cavalo, né? Já começa a expandir aqui na ala do rei os peões, mas aqui mantendo o equilíbrio posicional, avança o peão, mas mantendo essa tensão aqui no centro, né? As brancas não têm êxito sobre as negras, e as negras também não têm êxito. Aqui nós estamos vendo nesse vídeo, para manter um equilíbrio posicional e de material até o final com a defesa siciliana. Se você não segue essa sequência e começa a mover com jogadas débil, certamente aqui nós já estamos chegando no lance 27, você já teria perdido a partida, com certeza. Em 10, 15 movimentos você vai perder, porque está fazendo só jogada débil. Aqui, esse sistema posicional, toda ela tem uma estrutura, né? O rei também está bem colocado, e aqui tu pode ver que não tem progresso das brancas contra as negras, né? A torre D1 pode vir para ocupar a coluna D, como eu falei, que está semi-aberta, né? E nesse caso, as negras estão com esse cavalo aqui desde do início da abertura, numa posição aqui sem nenhum tipo de jogada. Ele está preso, precisa fazer alguma coisa, né? Então, o que eles fazem nesse caso aqui? Né? Isso que tem que ser analisado. Nesse caso, como tu está com o cavalo praticamente sem ação nenhuma, o que você faria nesse caso? Né? Você iria retornar o cavalo? Iria retornar o cavalo, deixar ele passivo? Não, porque aqui você está com uma ilha de peão no centro. Tu pode tirar 2 ilhas de peão e formar uma cadeia de peão só. Como? Jogando o cavalo em F3, F4. Se o bispo retoma o cavalo, você retoma de peão e aí você vai ter novamente a cadeia de peões. Ó. Aí já sai, em vez de 3 ilhas de peões, você vai ter só 2, com 5 peões contra 4. Olha aí. Né? As brancas geralmente não vão capturar de bispo o cavalo, não vão tomar o cavalo, né? Por conta de que vai ajudar as negras aqui no posicionamento de peões, vai trancar o jogo aqui e essa ala aqui vai ficar muito bem defendida pelos peões, né? A cadeia de peões que não deixa mais passar peça nenhuma. Por mais que tu avance aqui, peões aqui vai ficar sempre o rei bem colocado. Futuramente o rei vem para as casas aqui
F6, F7, G7. Mesmo que esse peão esteja aqui, ele pode ser removido aqui, capturado ou trocado. Aí vai depender do que as brancas pensam em fazer. Nesse caso aqui, como eu falei, H4 é interessante, né? Reforça aqui o peão que se encontra em G5, né? Para não sofrer ataque aqui do bispo, porque nesse caso, como o cavalo saltou para F4 e o bispo negro não capturou, de casas negras, não capturou o cavalo, então esse peão aqui estava sofrendo esse ataque. Então esse peão agora no momento certo foi movido, né, para a casa de defesa. A torre de C, agora nesse caso aqui, que está ocupando essa coluna, aqui tem que cuidar muito esse bispo branco das casas negras. Né? Se essa torre vem para D8 para ocupar essa coluna, ela vem num tempo errado, porque esse bispo certamente vai vir esperando esse erro das negras e vai vir para B6 e atacar vai cravar essa torre. Ó. Aqui vai perder qualidade, então nesse caso daí teria que vir em torre para C8 ou vir em torre, mover torre para D7 para poder defender, porque o bispo vai capturar ou aqui em C7 ou aqui em D8. Então aí perde qualidade, aqui certamente já as negras não vão conseguir manter o jogo até o final. Né? Então, isso aqui foi a abertura do peão do rei com a defesa siciliana, tá? Até a essa posição, que aqui vocês viram que mantém um bom equilíbrio, né? E eu vou estar postando outros vídeos agora na nossa playlist aí de aberturas e defesas. Todo dia eu vou colocar um vídeo no YouTube para vocês, e vocês compartilhem, me seguem aí, e dão umas dicas também para a gente ir melhorando nossos vídeos. Aí também o que vocês pensam que vocês têm vontade de fazer, de repente a gente pode colocar nos nossos vídeos. Abertura, se você quer saber alguma abertura específica, meio jogo, como melhorar o teu xadrez, deixe nos comentários aí, né? E até o próximo vídeo, tá? Um abraço a todos.